Olá! Nessa videoaula nós vamos estudar racionalização de denominadores. Vou mostrar como racionalizar denominadores nas frações. Antes, porém, vamos entender o verdadeiro sentido da palavra racionalizar. Racionalizar significa tornar racional o que é irracional. Mas o que é um número irracional? Números irracionais são números que não podem ser representados na forma de fração. Veja uma forma de representação dos números irracionais, ou seja, dos números que não possuem raízes exatas. Números que formam dízimas não periódicas, que não repetem períodos, que não repetem sequência numérica após a vírgula. Veja esses exemplos. Raiz quadrada de 2, que dá 1,4142, 13562, não repetiu sequência numérica. Veja esse segundo exemplo. Raiz quadrada de 7, que dá 2,64575131, que também não repete sequência numérica. Mas por que eu sei que a raiz quadrada de 7 é isso? Porque eu utilizei a calculadora para verificar. Veja que nessa forma de representação, eles formam dízimas não periódicas. O que são dízimas? São divisões infinitas e não periódicas. Não formam período, não formam sequências numéricas que se repetem. Olha esse exemplo. 2,38765421. Esse segundo exemplo, 0,1986543. Então, números irracionais, números que não possuem raiz exata, números que não formam dízimas periódicas, são dízimas não periódicas. Racionalizar denominador. Mas como racionalizar um denominador? Pegar um número que é irracional no denominador e racionalizar esse número, torná-lo racional. Exemplo, racionalizar o denominador da fração raiz quadrada de 7 sobre raiz quadrada de 3. Observe que esses números no numerador e no denominador são irracionais, mas para nós o que importa é racionalizar o denominador. É fazer esse número irracional virar um número racional. Observe que, para racionalizar esse denominador, a gente multiplica por outro igual. Então, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9, que é um número racional porque eu consigo extrair a raiz quadrada de 9, que vai dar o quê? Vai dar 3. Então, veja, raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 3 deu raiz quadrada de 21. Mas eu quero racionalizar, eu quero tirar essa raiz aí do denominador. Então, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9, que é um número racional porque eu consigo extrair a raiz quadrada de 9, que vai dar o quê? Vai dar 3. Então, veja que na solução deu raiz quadrada de 21, que é um número irracional, sobre 3, que é um número inteiro, que é um número racional. Então, eu consegui racionalizar esse denominador, torná-lo um número racional. Por isso que diz racionalizar o denominador, torná-lo racional. O que era? Raiz quadrada de 3, que é um número irracional, porque não tem raiz quadrada exata, tornou-se 3, que é um número racional. Vamos a mais um exemplo. Racionalizar o denominador da fração 5 sobre raiz quadrada de 2. Observem que, como tem raiz quadrada de 2 no denominador, que é um número irracional, que não tem raiz exata, eu multiplico por outra raiz quadrada de 2, que também é um número irracional, e vou ter raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é um número racional, porque dá para extrair essa raiz. E 5 vezes raiz quadrada de 2, 5 raiz quadrada de 2. Por quê? Eu não posso misturar 5 com o 2 que está dentro do radical, porque esse é número racional e esse é irracional. Então, eu só posso multiplicar, deixar expressa a multiplicação. 5 vezes raiz quadrada de 2. Veja que a raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 4 é um número racional que dá
para a gente extrair a sua raiz quadrada. Então, o que era a raiz quadrada de 2, que era um número irracional, tornou-se 2, que é um número racional. No numerador não tem problema ficar um número irracional, porque a nossa proposta é racionalizar o denominador. Então, na maioria dos problemas, as soluções vêm dessa forma, não vem raiz quadrada no denominador, não vem números irracionais nos denominadores, só vem números racionais. Vamos a mais um exemplo. Racionalizar o denominador da fração 7 sobre raiz quadrada de 5 mais 2. Observe que nós temos no denominador raiz quadrada de 5, que é um número irracional, que não tem raiz exata. Então, nesse caso que está aparecendo dois números, nós precisamos multiplicar pelo seu oposto. Raiz quadrada de 5 menos 2, que é o oposto de raiz quadrada de 5 mais 2. Porém, temos que multiplicar denominador e numerador por o mesmo valor para não alterar o valor da fração. E agora, nós temos 7 vezes raiz quadrada de 5, 7 raiz quadrada de 5. 7 vezes menos 2, menos 14. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 dá raiz quadrada de 25, que é 5. Raiz quadrada de 5 vezes menos 2, menos 2 raiz quadrada de 5. 2 vezes raiz de 5, 2 raiz quadrada de 5. 2 vezes menos 2, menos 4. E nós podemos cancelar aí, no denominador, como você pode ver, menos 2 raiz quadrada de 5 com mais 2 raiz quadrada de 5. Com isso, eu tiro a parte irracional do denominador. Eu racionalizo o denominador, torno-o racional, sobrando 1 no denominador. Mas como quando o denominador de uma fração é 1, a gente nem precisa utilizar, né? Nós temos aí como solução do problema 7 raiz quadrada de 5 menos 14. Veja que nós racionalizamos o denominador, porque sobrou 1 no denominador que a gente nem utiliza, mas que é um número racional. Vamos agora a mais um exemplo. Racionalizar o denominador da fração raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3. Veja que apareceu aqui no denominador raiz quadrada de 7, que é irracional, não tem raiz exata, mais raiz quadrada de 3, que também é irracional. Então, nós temos que procurar tornar esses números aqui racionais. Basta que eu multiplique pelo oposto disso. Veja que aqui era raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3. Então, a gente multiplica pelo oposto. Raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 3. Igual eu disse, precisa multiplicar denominador e numerador por o mesmo valor, para não alterar o valor dessa fração. Não importa se ela vai terminar com raiz no numerador, o que importa é que eu vou tirar essas raízes do denominador. Então, fazendo a multiplicação, aí nós teremos raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7 igual raiz quadrada de 35. E por que 35? Porque quando a gente está multiplicando números irracionais, eu multiplico essa parte aqui por essa. 5 vezes 7, 35. Agora, raiz quadrada de 5 vezes menos raiz quadrada de 3 vai dar menos raiz quadrada de 15. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 vai dar raiz quadrada de 49, que é 7. Agora, raiz quadrada de 7 vezes menos raiz quadrada de 3 vai dar menos raiz quadrada de 21. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 21. E raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9, que é 3. Agora, nós podemos cancelar menos raiz de 21 com mais raiz de 21, ficando o denominador valendo 4. Veja que a gente racionalizou esse denominador. Onde haviam dois números irracionais, agora existe apenas um número racional. Espero que você tenha gostado da videoaula e aguardo por você na próxima, ok?